Olá, muito bom dia. Nós iniciamos mais uma transmissão ao vivo aqui pelo BNC Amazonas, desta vez para uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli. E essa entrevista será feita aqui no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Comigo, aqui está a jornalista Rosiane Carvalho, que participa também desta entrevista com o desembargador. Rosiane, bom dia. Bom dia, desembargador Flávio Pascarelli. Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta, já dando bom dia para o senhor, repetindo, mas tem uma das questões que foram mais divulgadas, né, no final do ano passado em relação à sua gestão, foi a conquista do selo ouro, em relação à prestação de informações, né, ao Conselho Nacional de Justiça. Qual é a importância dessa conquista para o senhor, na sua avaliação? Essa conquista, ela marca qualquer administração, sobretudo se nós pensarmos que é a primeira vez que isso acontece com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. As categorias são bronze, prata, ouro e diamante. Nós nunca conseguimos sequer o bronze, né? Na realidade, isso responde a 15 itens do CNJ, não só a questão da clareza das informações, mas também, por exemplo, a produtividade. Quesito em que avançamos muito, na medida em que, quando eu assumi a presidência do tribunal, nós éramos os últimos colocados no ranking nacional. E o que mais assustava não era ser o último, porque alguém tem que ser o último. O que mais assustava era a diferença entre o último e o penúltimo. Era uma diferença absurda. Já nos primeiros 6 meses, nós conseguimos sair dessa posição para o 5º lugar. E hoje, com certeza, estamos entre os primeiros. E esse resultado deve aparecer já agora em abril. Presidente, o senhor começou a gestão num período em que o avanço da internet ficou muito mais visível. E a gente também começa a perceber que há mudanças no Tribunal de Justiça em relação ao avanço tecnológico. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito desse momento que o senhor, dizer uma palavra assim, que o senhor está desbravando. Nós, quando chegamos aqui, nós estávamos sem investimento na área tecnológica. Isso foi me colocado de forma bem clara. Resolvemos investir, fizemos um convênio com o Exército Brasileiro e conseguimos colocar já até fé no mundo digital. E pretendemos continuar avançando cada vez mais para o interior do Amazonas, que é praticamente desprovido, né, do que nós temos na capital, que é uma internet de qualidade. A posse dos 47 novos juízes é uma marca da sua gestão? Acho que o senhor entra para a história do Tribunal de Justiça em função dessa cobertura, né, que nunca aconteceu no interior. E como fazer para que isso seja uma frequência nas outras gestões, que essa situação não se reverta, né? Essa era uma necessidade histórica, né? Não se tem notícia na história do Tribunal do Amazonas de todas as comarcas com juízes. Então, havia sempre um juiz cobrindo uma outra comarca e todos sabem que as comarcas são distantes no Amazonas. Isso causava muito problema. Então, pela primeira vez, realmente, teremos juízes em todas as comarcas, e não só em todas as comarcas, mas em todas as varas das comarcas. Temos comarcas com 3, 4 varas e todas elas serão titularizadas. Eu tenho muita esperança que isso permaneça. Nós temos um problema nacional nesse sentido. Que problema é esse? É que muitos juízes vêm daquela qualidade de concurseiros. Então, eles fazem concurso aqui, fazem concurso no Rio de Janeiro, fazem em São Paulo, tem um resultado positivo no Amazonas, vêm para o Amazonas, mas logo em seguida, tendo resultado positivo em outro estado, mais interessante para eles pedem a exoneração e assumem o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Isso é um problema nacional. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, tem uma ideia de que é fazer um concurso nacional, um concurso feito pelo CNJ, no mesmo dia, para todos os estados do Brasil. Penso que aí sim nós teríamos uma solução para esse problema. Bem, acho que é a primeira vez que eu ouço falar disso. O senhor pode comentar o que mais avança em relação a essa ideia da presidente? Ela tem discutido isso no Conselho de Presidentes, tem discutido isso, a ministra Carmen Lúcia, ela tem feito reuniões mensais com todos os presidentes de tribunal, dos tribunais do país. E essa questão dos concurseiros foi discutida e ela já avançou nessa ideia de convencer o CNJ a fazer um concurso nacional.
Eu acho que existem problemas ainda jurídicos para serem resolvidos, mas creio que o futuro é esse. Com distribuição de magistrados para os estados? Seria um concurso onde cada magistrado indicaria o estado que ele gostaria de ser juiz. Mas o concurso seria um só. E seria criado uma espécie de banco, né, de magistrados já aprovados em concurso. E à medida que as vagas forem aparecendo no estado indicado, elas seriam preenchidas. As promoções também não são um problema para o vazio no interior institucional? No momento em que abre uma vaga na capital, surge a possibilidade de promoção. Aliás, a necessidade de promoção. O juiz tem direito a essa promoção por antiguidade ou por merecimento. Então, abre-se, claro. Então, nós teríamos que fazer concurso todo ano. O senhor tinha uma ideia, uma proposta no começo da sua gestão que era agregar, e vocês viviam ali um problema de ordem financeira que, ao que me parece, aos poucos se recupera em nível de arrecadação. Ainda persiste essa ideia ou o senhor abandonou essa proposta? Não, aquilo era uma realidade que nós tínhamos, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos várias comarcas sem titulares, comarcas onde sequer havia notícia de um juiz durante anos. Então nós tínhamos que resolver esse problema e não tínhamos não tínhamos capacidade financeira para isso, para colocar um juiz em cada comarca. Como é que isso foi resolvido? Eu fui até a Assembleia. Desculpe, não havia ou havia capacidade financeira? Não havia capacidade financeira para colocar juiz em todas as comarcas. E por que não havia? Porque na gestão anterior houve uma devolução de uma parte do 10º. Foi devolvido para a Assembleia. Então nós perdemos bastante capacidade financeira e econômica naquele ano. Assim que fui eleito, eu fui à Assembleia e consegui convencer os deputados da necessidade da reposição dessa parte do 10º. Isso aconteceu, mas eu tive que esperar 6 meses para que isso caísse nos cofres do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Porque nós assumimos no meio do ano, isso é um grande equívoco. Quem assume o Tribunal de Justiça já assume com metade do ano economicamente esgotado. Os deputados compreenderam bem essa questão e eu agradeço aos deputados. Né? Na época, o presidente era o Davi, o governador Melo contribuiu muito para que isso também acontecesse e atualmente o governador amazoniano também vem dando essa contribuição. Foi isso que permitiu que nós dotássemos todas as comarcas com juízes. Esse custo com os juízes novos nomeados, ele representa quanto para o Tribunal de Justiça e de onde ele vai sair? Esse recurso, o tribunal passou, então, recentemente, em um ano, numa mudança de não ter recursos, a garantir 47 novos juízes. Né? O nosso orçamento, como eu disse, eu recuperei a parte do 10º que nós tínhamos perdido e é exatamente com essa parte que nós vamos pagar os juízes. O senhor conclui seu mandato esse ano, no meio do ano também, né? O senhor vai conseguir colocar em prática aquilo que o senhor recebeu de aumentar a corte do tribunal em termos de composição? Todos os desembargadores, são 7, se eu não me engano, né? Serão preenchidos até o fim da sua gestão? Estamos fazendo isso, né? O meu entendimento é de que houve uma decisão do Pleno, no sentido de aumentar o número de desembargadores, e ao presidente do tribunal cabe cumprir as decisões do Pleno. É o que eu estou fazendo. Já ainda esse ano, até mês que vem, já colocaremos mais 2 novos desembargadores e ficará faltando apenas um das 7 vagas já aprovadas. Os 2 são magistrados, né? Magistrados. São do judiciário. Aí fica o último para a OAB, que é o 5º constitucional. O número de desembargadores já aumentou, né, da composição anterior, 19 para 23, já representou algum aumento de produção? Já mostrou eficiência nesses pontos mais frágeis do tribunal, de julgamento de segundo grau? Já. Todas as metas esse ano foram batidas pelo tribunal. Metas de julgar mais do que recebeu, por exemplo, nós temos em torno de 120% a 130%, o que também nunca tinha acontecido. É um caso de desembargadora sendo investigada pelo CNJ, são acusações graves. Como é que o Tribunal de Justiça lida com essa situação? O tribunal também investiga a conduta da desembargadora? Não, essa investigação está a cabo do Superior Tribunal de Justiça, né? E só a ele cabe decidir. Ela está afastada, mas até hoje não houve a denúncia.
Então, para o Tribunal de Justiça, e não poderia ser diferente, nós estamos fazendo valer aqui o que a gente chama de presunção de inocência, que está na Constituição e que deve ser observado. Gostaria de mudar um pouco de assunto para a gente poder falar de um tema bem atual, que é o judiciário, a justiça atuando como protagonista na República. E nós tivemos ontem um julgamento muito importante no âmbito da República do Brasil, que foi a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito da decisão tomada ontem pelo TRF4. Eu não posso comentar decisões judiciais. Existe a LOMAN, que é a nossa lei orgânica da magistratura, que proíbe o juiz de fazer comentários sobre decisões de colegas. O que eu posso dizer é de que o sistema judiciário está funcionando. Prova que é possível se fazer julgamentos dentro de prazos razoáveis. Foi o que aconteceu ontem. Desembargador, até que ponto agir politicamente facilita a gestão de um tribunal como o Tribunal de Justiça do Amazonas, por exemplo? E qual é o limite para que isso não prejudique a atuação do judiciário? Agir politicamente? Isso. Eu acho que cabe agir politicamente com determinados limites ao presidente. O presidente exerce um cargo político, Então ele tem que ter o contato com as demais autoridades do Estado, uma boa relação com essas autoridades. Por exemplo, e a Assembleia pleitear aumento de 12º é um ato político. É nesse sentido que deve haver a atuação política do Judiciário, através do seu presidente, mais ninguém. Temos também, esclarecendo, o presidente da Associação dos Magistrados também pode agir politicamente e deve agir politicamente. Aliás, costumamos dizer que o braço político da magistratura está na associação. A eleição interna no tribunal, as eleições para a escolha de magistrados, de representantes no TRE, na Justiça Eleitoral, ela sofre influência externa, da política externa? Nossa. Sofre pressão dessa política? Deixa eu lhe dizer, a experiência que nós temos no TJ é de que toda vez que vem uma pressão externa, ela prejudica o candidato. Se já houve isso aqui, faz muito tempo. Ele deixou de receber votos em função dessa pressão. Exatamente. Foi na sua gestão que o tribunal alterou a composição do TRE, logo após o José Melo ser cassado, ele ainda estava numa condição, tinha vários processos a ser julgado no TRE, e ainda não havia uma decisão de segundo grau, e houve uma mudança. Magistrados que poderiam ser reconduzidos, que eram bem avaliados pelos seus próprios pares, não foram reconduzidos. Por que isso aconteceu? É uma escolha do tribunal. O tribunal entendeu que era melhor colocar o desembargador Iedo. Eu acho que não sei qual foi o outro que foi para lá. Isso não é uma novidade aqui. Já tinha ocorrido, inclusive, com juízes também. É uma possibilidade que foi exercitada. Aliás, vem aí duas eleições importantes para a decisão da Corte do Tribunal de Justiça do Amazonas. A eleição do TRE e a eleição para a presidência, diretores do Tribunal de Justiça do Amazonas. Como é que o senhor está acompanhando esse processo, presidente? Eleições? Para o TJ e para o TRE. Olha, nós discutimos isso aqui todos os dias. No meu caso, por exemplo, eu pretendo acompanhar a candidatura do desembargador Iedo Simões. E por uma razão muito simples. Eu estou na presidência do tribunal porque o desembargador Iedo Simões e o desembargador Chalub, os dois desembargadores, eles renunciaram à possibilidade de candidatura para que eu pudesse concorrer. Então, eu vou apoiá-los. A candidatura do desembargador Domingos Chalub é para valer? Até que ponto ele é muito brincalhão, ele está brincando? Ele até fez a foto dizendo que era candidato, mas apontando para o desembargador Iedo. O que o senhor conseguiu conversar com ele nesses 2 dias? O desembargador Chalub tem a possibilidade concreta de concorrer ao cargo de presidente do tribunal e ao cargo de corregedor. Nós já discutimos muito essa questão aqui, como eu disse antes. Eu devo seguir apoiando o desembargador Iedo Simões, não conheço outro candidato até agora, e acredito que o desembargador Chalub deve nos acompanhar também. O caminho, pela tradição aqui do tribunal, é que o presidente siga para a escola da magistratura. O senhor vai escolher esse caminho também? É possível. A minha grande paixão não é a presidência do tribunal, não é a corregedoria, a minha grande paixão é a escola da magistratura. A escola é que é capaz de transformar e de contribuir para que a magistratura melhore.
A sua gestão deixa um legado diferenciado na estrutura do tribunal, no orçamento, uma organização que vai ser muito importante para o próximo gestor. Que tipo de perfil o senhor considera mais importante para dar uma continuidade a esse legado e não deixar as conquistas se apagarem ou deixarem de progredir, né? Eu acho que o presidente do tribunal ele deve saber tratar com os juízes e com os servidores para poder ganhar essa confiança, né? E ele deve saber administrar. No caso do desembargador Iedo, me parece que ele passou nesse teste. Ele conseguiu resolver bem essas questões lá no Tribunal Regional Eleitoral. Aliás, a desembargadora Socorro também, que tem essa possibilidade, também responderia a esses quesitos. Portanto, seria apenas uma questão aqui de escolha pessoal. Presidente, como é que o senhor avalia a justiça hoje com seus braços no interior do Estado? Há bem pouco tempo, juízes ainda se queixavam de acomodações, seja no âmbito da sede onde trabalhariam, já que passavam a ser influenciados, eu diria, pelo fato de ocuparem prédios da prefeitura, as acomodações, alojamento. Essa questão de estrutura para o funcionamento da justiça e o pleno funcionamento da justiça no interior já tem um encaminhamento para a solução? Ainda hoje eu estava conversando com o desembargador Iedo de que essa vai ser uma das grandes missões dele, dotar o interior de uma estrutura física que hoje não existe. Nós atuamos em algumas comarcas especificamente, mas todos sabem que administrar é escolher prioridades. Então, essa não foi exatamente uma das prioridades da nossa administração. Nós vamos colocar os juízes lá, reformamos alguns ambientes de trabalho, colocamos, além de juízes, mais de 100 servidores, é preciso dizer, né? Foram 47 juízes, mas também foram 100 servidores que nós nomeamos aqui durante a minha gestão. Sempre no sentido de prestigiar a primeira instância. No que diz respeito à moradia, especificamente que você colocou. Eu, quando estava no interior, eu morava na casa do prefeito. Na casa do prefeito, não, uma casa que era um prédio da prefeitura. Isso nunca influenciou a minha decisão. Por quê? Porque isso já era uma tradição. Quando eu fui para a presidência da Associação dos Magistrados do Amazonas, eu resolvi colocar isso numa forma mais impessoal. Então, naquela época, eu fiz convênios com as prefeituras para a cessão das casas. Então, o convênio não era, a relação não era juiz-prefeito, era associação, né? Eu acho que isso também deve ser tratado com o presidente de tribunal. Então, cabe ao presidente do tribunal fazer esse tipo de convênio, onde não houver casa oficial. O que acontece é que a desembargadora Marinilde, na sua gestão, foi uma grande gestão, a gestão que deixou saudade no tribunal, ela construiu casas funcionais para os juízes. Ocorre que, com a questão do auxílio moradia, os juízes se desinteressaram pela utilização dessas casas, que acabaram abandonadas, né? O que eu fiz? Eu comecei a fazer convênios com as prefeituras e com o Estado para que eles utilizassem essas casas de uma outra forma, em benefício dos municípios. Então, esse é um problema que eu estou deixando para o desembargador Iedo. Eu queria fazer mais duas últimas perguntinhas, e como isso é muito objetivo, acho que dá para encerrar no tempo que a gente havia aqui combinado com a assessoria de comunicação. A gente percebe publicamente, ao menos na sua gestão, uma desarmonia menor em relação aos membros, né, do judiciário, do segundo grau. O que é necessário para ser um gestor e ter que político, né? E ter que administrar todas essas questões dentro do judiciário mesmo, né? Precisa ceder? O que o senhor teve que ceder para ser presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas? Acho que precisa conversar. Fazer política é dialogar com as pessoas. Fazer com que as pessoas acreditem em você. E a partir do momento que você consegue o posto almejado, é cumprir com as promessas, né? São promessas republicanas, naturalmente. Então, é não tratar de forma desigual os seus pares. Respeitar o posicionamento de cada um desembargador, se falarmos daqui do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, quem acompanha o dia a dia do tribunal deve ter percebido que as nossas sessões são mais calmas, né? Por quê? Porque há um respeito mútuo. O fato de eu não concordar especificamente com o desembargador Mauro Bessa ou com o desembargador Cláudio Hesse e concordar com o desembargador Iedo, não significa que eu vá destratá-los, né? O data venia sempre foi muito utilizado no meio jurídico e deve continuar sendo utilizado.
O que o senhor pensa a respeito da eleição direta para a escolha de presidente de Tribunal de Justiça? Eu sempre defendi a eleição direta para presidente de tribunal, né? E devo apresentar essa proposta ainda no mês que vem, ao meu pleno. E aí, a decisão desse tribunal eu vou respeitar, mas eu vou apresentar a proposta. Existe um projeto de lei também para que se torne uma realidade no país todo, né? Isso é um desejo de todos os magistrados, é um desejo antigo. Em alguns estados, isso não, em outras instituições, parece que isso não deu muito certo. Isso aí vai ser levado em conta aqui nessa discussão. Mas eu gostaria de arriscar no Poder Judiciário. Nós já temos uma experiência dessa no Tribunal de Justiça de Roraima. E reunidos recentemente no Colégio de Presidentes, onde eu sou vice-presidente do colégio, a questão foi discutida para que o Colégio de Presidentes se posicionasse. Apenas 3 desembargadores, 3 presidentes se posicionaram a favor das eleições diretas. Eu, aqui do Amazonas, o desembargador Cleones, do Maranhão, e o presidente do Tribunal do Amapá. Os demais todos foram contra, inclusive a presidente do Tribunal de Roraima, que foi eleita pelo voto direto. Qual é o ponto negativo, presidente? Qual é a política se instala de vez no judiciário? Pode prejudicar as decisões? Exatamente essa questão, a politização no pior sentido. Ter que fazer promessa a muita gente e depois ter muita cobrança e ter problemas em razão dessas cobranças. Agora, o senhor que já ocupou todos esses espaços de poder dentro do judiciário, em tese, não há uma repetição, né, desses desembargadores nesses espaços, como no TRE, né, da Corregedoria, seria uma forma de o senhor voltar a ser presidente também, né? Não, não haveria a possibilidade da eleição direta, mas sem reeleição. E, no caso, eu já fui presidente. Data não há mais venha, possibilidade. Presidente, deixa eu terminar fazendo uma pergunta aqui nessa entrevista para o senhor. O senhor vai ter tempo mais agora, está concluindo seu mandato de presidente, para compor um pouco mais seus sambas? Alguém já disse que a pessoa muito ocupada é que tem mais tempo, né? Eu acho que foi o primeiro-ministro inglês, né? Tem até um filme sobre ele agora. Foi uma coisa que eu gosto. Poesia eu já gostava muito. O Paulo Onça me levou para o mundo do samba, no sentido da composição, que o mundo do samba já frequenta há muito tempo. É algo que eu gosto muito, gosto de conviver com o pessoal do samba. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista ao BNC Amazonas e nós gostaríamos aqui de agradecê-lo pela gentileza de nos receber aqui em seu gabinete. Eu que agradeço, né? Eu acho que quem trabalha no jornalismo, já trabalhou comigo, sabe que eu tenho um respeito muito grande pelo jornalismo. A sua colega, inclusive, ganhou a medalha do Tribunal Regional Eleitoral ao tempo que atuou lá, quando eu fui presidente. Por isso que ela conhece muito bem esses assuntos. Eu que agradeço. Judiciário. BNC agradece a você que curtiu, compartilhou e comentou essa nossa live. Eu quero agradecer a você também que curtiu a nossa página, que ontem atingiu 50 mil curtidas em nossa fanpage. BNC? Você precisa saber. Bom.